Quero trazer a minha saudação especial a todos. A mesa, a qual já foi nominada pelo protocolo. Dizer que é um privilégio estar aqui na cidade de Uruguaiana, tendo em vista a importância dessa cidade, não somente para Brasil, Rio Grande do Sul, mas Uruguaiana é uma cidade importantíssima para o Mercosul. Debater a modernização da legislação trabalhista em Uruguaiana é muito importante, por todo o contexto que nós já falamos da importância dessa cidade para o Mercosul. Trazer aqui o ministro Márcio Amaro, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, para que, através do seu conhecimento, ele trazer informações com base em dados técnicos, em dados científicos a respeito da modernização da legislação trabalhista é muito importante. Dar sustentação social a uma lei é necessário para que possamos sinalizar para o mundo que no Brasil existe segurança jurídica. E a segurança jurídica é fundamental para atrair investimentos. Portanto, que possamos ter um excelente evento e que o evento possa ser muito proveitoso para o Brasil e para cada um de nós. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Convidamos ao senhor presidente da Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, Luiz Oscar Kessler, para que faça uso da palavra. Quer que eu leve? Obrigado. Meu boa noite a todas as senhoras, todos os senhores, em nome da Associação Comercial, que está como co-realizadora e apoiadora local desta jornada brasileira das relações do trabalho. Quero agradecer a presença de todas as senhoras, todos os senhores que atenderam a esse convite. Parabenizar aos organizadores da jornada, da importância de difundir, de divulgar pelo Brasil as informações sobre essa modificação ou reforma trabalhista. Quero aproveitar para parabenizar ao deputado Ronaldo Nogueira, que quando ministro do Trabalho foi um guerreiro, andou por esse Brasil afora, explicando o que era a reforma trabalhista, que ela não iria prejudicar os trabalhadores, mas ia trazer a modernidade, uma legislação que todos os especialistas dizem arcaica, que precisava de uma atualização. Não há nada de prejudicar ao trabalhador, foi uma reforma até pequena, porque poderia ser feito, foi um primeiro passo, precisamos avançar, precisamos liberar, tanto melhorar para o trabalhador as condições de trabalho, já está sendo feito, os empresários também, então todo mundo está ganhando. O resultado desses 6 meses da reforma já está trazendo resultados, já está gerando empregos, a tendência é melhorar. Então essa jornada para divulgar a todos, trazer esse conhecimento, esclarecer, é muito comum no Brasil, a gente mal esclarecido, toma posições às vezes sem saber. Então parabéns pela jornada. Uruguaiana, entre as cidades que estão escolhidas então para passar por essa jornada, queremos agradecer também essa oportunidade e desejar a todos um bom evento. Muito obrigado. Iniciamos agora as palestras com o diálogo, a ferramenta da democracia. Perspectivas, política da modernização a ser proferida pelo senhor deputado federal Ronaldo Nogueira. Ronaldo Nogueira é administrador de empresas,
pós-graduado em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e durante a sua gestão como ministro do Trabalho, idealizou e implementou a modernização da legislação trabalhista. Por isso, vamos ouvir atentamente o nosso palestrante, deputado federal, Ronaldo Nogueira. Eu quero reiterar aqui a minha alegria, a minha satisfação em poder agora, com um tempo maior, conversar com os senhores. E quero aqui saudar a iniciativa da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, a qual o nosso presidente, o Luiz Oscar, utilizou da palavra, dizendo da importância desse evento. É uma pena que o número de vagas são limitados e logo se esgota o número de inscrições. O ideal seria que pudéssemos ter um auditório maior, mas por decisão do próprio Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura, entendeu da necessidade de fazer para um público mais restrito, para que possamos, através das falas que são manifestas pelos palestrantes, formar plataformas de conteúdos no sentido de que depois possa ser replicado e possibilitar o acesso de toda a população, em especial a população acadêmica, aqueles que serão os futuros operadores do direito no nosso país. Reitero aqui a minha consideração e o privilégio que as jornadas têm em contar com oradores, palestrantes, a exemplo do ministro Márcio Amaro, em razão do seu conhecimento e tudo aquilo que o ministro Márcio representa, não somente no que diz respeito para o Brasil, mas para o mundo. É um dos principais conhecedores do direito do trabalho. A sua atuação de mais de 30 anos na Justiça do Trabalho dá a ele todas as credenciais que são necessárias para ser ouvido e para ser seguido. Então, ministro, poder dividir esse púlpito com o senhor, com Vossa Excelência, para mim é um privilégio. Dizer da nossa alegria em contar com a presença aqui da nossa magistrada da Justiça do Trabalho aqui da cidade de Uruguaiana. Eu vejo que tem outras entidades e instituições representadas conforme foi manifesto aqui pelo protocolo. Dizer da minha alegria em receber aqui o meu querido pastor amigo, pastor Silomar Salles Pedroso, que é pastor presidente da Assembleia de Deus ali de Rosário do Sul, meu amigo. Sou amigo do pastor Silomar há mais de 20 anos, então um privilégio contar aqui com a presença do pastor Silomar também nesse evento para nos ouvir e possamos realizar um trabalho em conjunto. Eu perdi o meu pai, eu tinha 6 anos de idade. Nós éramos uma família de 7 irmãos. Quando meu pai faleceu, ele tinha 49 anos de idade. Ele foi um dos primeiros produtores rurais naquela década de 60 ainda, quando muitos produtores rurais que começaram a desbravar através da cultura do trigo. O meu falecido pai foi um daqueles que não teve sorte e não se deu bem. Quando eu fiz 12 anos de idade, a minha mãe, viúva, ela me levou numa loja lá em Carazinho chamada Belauxen e comprou uma máquina de cortar grama e uma tesoura de cortar grama em prestação. De manhã eu ia na escola, Grupo Escolar Marquês de Caravelas, e à tarde eu ia cortar grama. À noite nós morávamos lá em Carazinho, num bairro chamado Bairro Floresta, e pertinho da nossa casa tinha uma congregação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Meus avós eram da Assembleia de Deus, meus pais eram da Assembleia de Deus e eu sou da Assembleia de Deus. Então eu sou da 3ª geração de crentes da Assembleia de Deus. Mas toda terça-feira minha mãe fazia eu ir no culto. E no domingo de manhã ela fazia eu ir na escola bíblica dominical. Aqueles princípios que eu aprendi na escola bíblica dominical são os princípios que norteiam a minha vida até hoje. Princípios
que norteiam a minha conduta, o meu comportamento até os dias de hoje. Eu preciso dizer isso para os senhores em razão do significado que esses princípios têm para mim. Carazinho, fui vereador por 4 mandatos e hoje eu estou no 2º mandato de deputado federal. Fui convidado para exercer a função de ministro do Trabalho e quando eu assumi o Ministério do Trabalho, eu pude entender da importância, a necessidade de nós realizarmos um diálogo com trabalhador e empregador para que pudéssemos, então, modernizar a legislação trabalhista. A legislação trabalhista ela foi concebida na década de 20 e foi consolidada na década de 40. Eu ficava comigo insatisfeito e ficava inconformado, porque eu aprendi nos bancos escolares que nós éramos a 5ª maior extensão territorial do mundo. Brasil, um país que tem estabilidade no solo e estabilidade no clima. Brasil, um país que tem a grandeza das suas riquezas naturais, um país maravilhoso, um país extraordinário, a nossa costa marítima, a riqueza do nosso subsolo, a grandeza do nosso povo. O Brasil é um país que tem capacidade de desenvolvimento, porque nós somos mais de 200 milhões de pessoas, a unidade da nossa língua. O Brasil tem algumas características, alguns diferenciais que outros países não têm, porque no Brasil o judeu e o muçulmano e o palestino, o árabe, viajam no mesmo carro. O crente e o ateu sentam na mesma mesa e fazem amizades e muitas vezes fazem os próprios filhos casarem-se. Então o Brasil tem um diferencial que outros países não têm. Mas porém o Brasil real é um país de 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica, 45 milhões de trabalhadores na informalidade sem nenhuma proteção de direito. Desde dezembro de 2014, o Brasil vinha perdendo uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Só em 2015, mais de 1,5 milhão de trabalhadores perderam os seus empregos e os investimentos estavam se afugentando do nosso país, em que pese os esforços que os presidentes após a Constituição de 1988, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, presidente Lula, presidente Dilma, ambos com seus erros e seus acertos, mas todos eles falavam da necessidade de modernizar o país para que o Brasil pudesse chegar à plenitude de pleno emprego. Em que pese os esforços, eu repito aqui, com os seus erros e os seus acertos, não acredito que nenhum deles tivesse o mínimo de má intenção com o Brasil, mas o ser humano é falho e a obra humana ela não é perfeita, então é natural que nós pudéssemos conviver e ver a realidade daqueles problemas. Mas o Brasil real, enquanto nós estamos aqui jantando, tem crianças que vão dormir com fome. E amanhã essas crianças vão acordar com fome. A única esperança de alimento dessas crianças é a merenda escolar. O Brasil, por quê? Porque o pai ou a mãe que tem a responsabilidade de serem o provedor das necessidades da família, não tem um endereço para trabalhar. Tem 2 endereços que são fundamentais para a dignidade humana, que é o endereço para morar e o endereço para trabalhar. Eu já tive falta dos 2, eu sei o que é você não ter um emprego, eu sei o que é chegar no final do mês e você não ter o dinheiro para pagar aluguel. Essa é a realidade de milhões de brasileiros. Alguém diz assim, são 13 milhões de desempregados. Não, não são 27 milhões de pessoas que desesperadamente estão nas ruas buscando um lugar para trabalhar e não encontram um endereço. Então, um país como o nosso, que tem tanta capacidade de desenvolvimento econômico e de geração de empregos, é impossível nós continuar convivendo com essa realidade.
que pese que o Brasil já teve governo social-democrata, teve governo socialista, teve governo liberal, todos esses governos tiveram boas intenções, mas não resolveram os problemas do país. Por quê? Porque muitas das vezes nós não tínhamos a coragem de fazer o enfrentamento necessário para quebrar paradigmas e modernizar a nossa legislação. E o principal fator de modernização seria necessário modernizar a legislação trabalhista. Um país, ele se fundamenta sobre 3 eixos fundamentais, que dê ao conjunto da sociedade, principalmente, segurança nacional, que se dá pela robustez das Forças Armadas, definição de competência das polícias internas com o seu aparelhamento, segurança monetária, pela sanidade da sua moeda, desenvolvimento econômico, produção de riqueza, moeda forte, e segurança jurídica, que se dá pela fidelidade dos contratos. O que nós víamos? Aquela discussão antiga ainda, lá do final do século XIX, como que ainda nós vivêssemos com 2 classes, burgueses e proletários. Isso foi um discurso encantador, importante para a metade do século XX, final do século XIX. Nós estamos no século XXI. No século XXI, nós temos 4 atores nas relações do trabalho. Nós temos o trabalhador capitalista, aquele que detém os ativos do capital. Nós temos o trabalhador empreendedor, aquele que sonha, aquele que se arrisca, aquele que pensa o que os senhores são, que faz as coisas acontecerem. Nós temos o trabalhador técnico, aquele que pelo seu conhecimento, pela sua vocação, pela expertise das suas mãos, faz as coisas acontecerem. É o antigo oleiro, o antigo ferreiro, o antigo ourives, que tem a expertise, tem a técnica, o que detém os ativos da força do trabalho. E tem o governo que entra com arrecadação. Sem capital não tem empreendimento, sem empreendimento não tem emprego, sem emprego não tem salário, sem salário não tem consumo, sem consumo não tem arrecadação, não tem saída. Um tem que trabalhar para o sucesso do outro. O sucesso de um está vinculado ao sucesso do outro. Não dá para você fazer um projeto de vida contando com a desgraça do outro. A desgraça de qualquer um desses atores será a desgraça do outro. Então todos têm que trabalhar de forma harmoniosa, de forma conjunta, para poder produzir um consenso naquilo que for fundamental. Os senhores vejam que logo eu iniciei a viajar pelo Brasil. Eu pessoalmente conversei com o presidente de todas as centrais sindicais, todas. Participei de plenárias de todas as centrais sindicais, do viés ideológico, desde aquele mais liberal, daquele mais marxista, de todas as centrais sindicais. Conversei com o presidente da CUT, presidente da UGT, presidente da Nova Central, presidente da Força Sindical, presidente da CSB, presidente da Conlutas, presidente da CGT, de todas as centrais sindicais. Conversei com os presidentes da CNI, CNA, CNC, CNT, CNS, de todas as confederações de empregadores, sindicatos, confederações. Viajei pelo Brasil, participei de plenárias. E eu lembro que num evento desse que eu participava no Rio de Janeiro, no final daquele auditório tinha algumas pessoas lá atrás com cartazes, me chamando de ministro que iria tirar o direito do trabalhador. E uma série de críticas, e eu quero dizer para os senhores que eu defendo veementemente o direito de crítica, o direito de manifestação, ainda que seja contra mim. Porque o direito de crítica e de manifestação é sintoma de democracia. Então eu defendo veementemente a crítica e defendo veementemente o direito de manifestação, ainda que seja contra mim, porque isso é um sintoma da democracia. Mas um moço levantou entre aquela multidão e veio gritando na minha direção. Algumas pessoas tentaram impedir que aquele moço viesse até mim, pensando que ele iria me agredir. E eu disse, deixe que ele venha aqui. E aquele moço subiu num palco elevado como esse, eu estava numa tribuna como essa, e eu disse para ele, agora você vai usar esse microfone, e você vai dizer tudo o que você está sentindo.
E ele olhou para mim com o dedo em riste e disse assim: por que vocês não fazem alguma coisa? Por que vocês estão lá e não fazem nada? Por que vocês não fazem alguma coisa? Eu estou há mais de 6 meses desempregado. Eu tenho aluguel para pagar, eu tenho meus filhos para sustentar, e eu não vejo saída. Ele não via saída, e nem os 60 milhões que não tinham uma atividade econômica, e nem aqueles 30 milhões que estavam buscando emprego e não encontravam, porque a notícia do jornal era: setor automobilístico reduz jornada, reduz salário, para não demitir. E os dados do CAGED todo mês anunciando saldos negativos, uma média de 100 mil postos por mês. Você não tem como você procurar aquilo que não tem. Não tinha como o trabalhador sair na rua buscar emprego, porque os que tinham estavam perdendo, e aquele moço estava desesperado. Aí eu disse para ele: olha, eu compreendo muito bem o que você está sentindo, porque eu já passei por isso. Eu tenho familiares meus que já passaram por isso. A média da renda familiar dos meus familiares é de 2 a 5 salários mínimos. Ou são mecânicos, ou são pedreiros, ou são motoristas. Então eu conheço essa tua realidade. E é por você e por esses outros 30 milhões que estão desesperados é que nós precisamos nos unir para modernizar a legislação trabalhista e atrair investimentos. O ser humano, ele usa as ferramentas que tem fundamentado em princípios. Princípios ideológicos, princípios religiosos e princípios econômicos. Se vocês forem ver a história da humanidade e as barbáries que aconteceram, lá estava a ideologia, lá estava a religião, ou lá estava o dinheiro. Então não dá para nós continuarmos debatendo teses sem buscar consensos. E em uma das reuniões com uma das centrais sindicais, e lá na CNC do Rio de Janeiro, depois numa outra reunião, eu falei de 2 tribos, que uma morava no lado leste de uma cordilheira e a outra morava no lado oeste da cordilheira, e elas tinham uma contenda entre si a respeito do sol, e muitas vezes eles se agrediram e trouxe sofrimento para os familiares daquelas tribos. Certo dia os anciãos da tribo resolveram subir no topo da cordilheira, e eles chegaram à conclusão que a contenda que eles tinham não tinha sentido, porque eles falavam a mesma coisa de forma diferente, o sol era o mesmo. E eu vi que tanto o trabalhador como o empregador falava a mesma coisa, porém um longe do outro, sem sentar na mesma mesa, falando a mesma coisa de forma diferente. Era necessário nós aproximá-los e fazer com que ambos sentassem na mesma mesa, para que pudéssemos construir uma legislação, modernizar a legislação trabalhista para trazer um consenso em torno de princípios. Qual foi o consenso em torno de princípios? Proteção de direitos. Os trabalhadores pediam: não mexam nos nossos direitos. Mais de 50 mil trabalhadores foi em Brasília nas ruas. E vejam, o Ministério do Trabalho não foi invadido. O nome do ministro do Trabalho não apareceu em nenhuma faixa, porque eles sabiam que o ministro do Trabalho estava dialogando com eles e estava ouvindo-os, no sentido de construir uma legislação que fosse de consenso. Os empregadores diziam assim: nós não queremos mexer nos direitos dos trabalhadores, o que nós queremos é justiça e celeridade, nós queremos fidelidade nos contratos. O contrato que é feito hoje, o acordo que for feito hoje, eu possa ter garantia que no futuro isso será respeitado. Não tem como você colocar numa planilha de custos subjetividades, o que depende de uma outra pessoa definir esse valor. Então era necessário nós trazermos segurança para a própria magistratura do trabalho. A justiça do trabalho no Brasil é um capital intelectual que serve de exemplo para o mundo.
O número de trabalhadores formais no Brasil é maior do que o número de habitantes em muitas nações. São mais de 38.600.000 trabalhadores formais no Brasil, fora os 45 milhões da informalidade. Então, são mais de 70 milhões de pessoas que têm uma certa atividade econômica. Nós precisamos ter uma justiça especializada, porque sociedade sem juiz se expõe à barbárie. Só que nós precisamos oferecer para a nossa magistratura uma legislação clara, uma legislação que dê ao juiz condições de ele julgar de acordo com aquilo que está escrito, que o juiz não precise buscar teses no sentido de aplicar a justiça. Então, a modernização da legislação trabalhista, ela vem com esse objetivo de dar segurança jurídica. E os senhores vejam que no dia 22 de dezembro de 2016, lá no Palácio do Planalto, estava as 6 centrais sindicais representadas: CUT, UGT, Nova Central, CSB, Força Sindical, CGT, estavam lá. Usou da palavra o presidente da UGT, o presidente da Nova Central, o presidente da CSB e o presidente da Força Sindical usaram da palavra. Usou da palavra o presidente da CNI, o presidente da CNA, o presidente da CNC, o presidente da CNT. Usaram da palavra naquele dia, celebrando aquele texto onde, através de um artigo e 3 incisos, nós dávamos força de lei para os acordos coletivos de trabalho. Um artigo e 3 incisos. O que pretendíamos com isso? De oferecer para a magistratura o artigo 611A, o artigo 611B, aonde define em que circunstâncias o acordo coletivo de trabalho terá força de lei. Aqueles direitos que são os direitos chamados de direitos disponíveis, aonde, por exemplo, o trabalhador poderá escolher a forma mais vantajosa de ele cumprir a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Lá em Carazinho, minha cidade, a categoria dos trabalhadores da construção civil queriam cumprir a jornada de trabalho de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, mas eles eram impedidos. Então, contra a vontade deles, eles tinham que trabalhar também aos sábados, até às 10 horas da manhã. E aquilo para eles era um transtorno, matava o sábado deles. Eles preferiam cumprir a jornada de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira. Os profissionais, principalmente da área de segurança pública, da segurança, da saúde, preferiam cumprir a jornada, trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Eu conheço um hospital aqui do Rio Grande do Sul que, dado a decisão de tornar nulo a cláusula do acordo coletivo de cumprir a jornada 12 por 36, a indenização para um único profissional de R$1.200.000. E eu acredito que quem frequentou 7 anos de faculdade, fez mais 3 de mestrado, tira férias fazendo mergulho na Finlândia, não pode ser tratado como hipossuficiente. Não pode ser tratado como alguém que foi induzido a um erro, quando concordou naquele momento que para ele era vantajoso o cumprimento dessa jornada de fazer 12 horas e folgar 36 horas. Mas, a partir de então, agora está especificado na lei aqueles direitos que são disponíveis e aqueles direitos que não são disponíveis. Os direitos indisponíveis, por exemplo, o acordo coletivo não pode tratar sobre o salário mínimo, reduzir salário mínimo. Não pode tratar sobre extinguir o 13º. Não pode tratar no que diz respeito a extinguir o fundo de garantia.
O acordo coletivo, aqueles direitos que estão especificados lá no artigo 7º da Constituição, que são direitos indisponíveis. Mesmo que o trabalhador entenda que para ele, para aquele momento, seria interessante, porém, é um direito indisponível. Os acordos coletivos não podem tratar sobre isso. É uma salvaguarda para o trabalhador. E a modernização trabalhista, ela veio nessa direção. Ela veio nessa direção de oferecer uma clareza melhor para a magistratura no que diz respeito aos seus julgamentos, quando precisa resolver um litígio entre trabalhador empregador e trabalhador empregado. E os senhores vejam que a lei tramitou conforme os preceitos constitucionais. Teve origem no Executivo, tramitou no nosso sistema bicameral, Câmara dos Deputados, Senado, e foi sancionada pelo senhor Presidente da República, e teve um prazo para a lei entrar em vigor. No dia 11 de novembro a lei entrou em vigor. Como toda obra humana não é perfeita, tem alguns pontos que precisam serem aprimorados. Mas aprimorar não quer dizer regredir, não quer dizer alterar fundamentos. É justamente para aprimorar e melhorar os aspectos da segurança jurídica. Então há sempre uma disposição no sentido de avançar e continuar modernizando o Brasil, para que o Brasil possa sempre dar um passo à frente e nós possamos chegar àquela condição de pleno emprego. Desde que a legislação entrou em vigor, o Brasil começou a superar as suas dificuldades. Alguém diz assim: mas ministro, a lei não gera empregos. Óbvio que a lei não gera empregos, mas segurança jurídica atrai investimentos. E segurança jurídica se dá através do nosso conjunto de leis. O nosso conjunto de leis sinaliza para os investidores que o Brasil é um país sério, que há segurança jurídica. O vice-presidente mundial da Mitsubishi disse, depois da modernização, que o Brasil se tornou no melhor ambiente de negócios da América Latina. O presidente da General Motors para a América Latina disse o seguinte, que o Brasil ele se tornou no melhor ambiente para investimentos da América Latina. Quando eles estavam decididos a fazer um investimento na ordem de 5 a 6 bilhões de reais aqui na América Latina, o Brasil tinha algo negativo que desestimulava esses investidores. De cada 100 ações trabalhistas da companhia no mundo, 95 eram no Brasil. Então não dá para que os investidores realizem os seus investimentos numa nação com esse ordenamento. Nós precisávamos avançar, sem mexer em direitos. O Brasil foi o único país do mundo que realizou a reforma trabalhista sem tirar direito do trabalhador. E eu tenho falado reiteradas vezes que eu serei autor da lei que porventura alguém indique um artigo, um inciso, que tenha comprometido algum dos direitos especificados lá no artigo 7º da Constituição. Hoje nós estávamos lá na Câmara dos Deputados com um seminário, estavam lá representações como a nossa Ana Matra. Falei de manhã com o presidente da Ana Matra, o Guilherme, no sentido de que desse seminário eles possam nos oferecer um texto para que nós possamos analisar e avaliar aquilo que é interessante, para que nós possamos aprimorar e consolidar a segurança jurídica. Segurança jurídica, proteção de direitos e geração de empregos. O Brasil vinha perdendo 100 mil postos de trabalho por mês. Desde abril de 2017, começa a produzir 30 mil postos de trabalho por mês. Primeiro quadrimestre de 2018 foi o melhor quadrimestre na geração de emprego nos últimos 5 anos. Desses 27 milhões de trabalhadores que estão desesperados buscando um emprego, 400 mil já encontraram seu emprego. Nós vamos chegar até o final de dezembro e nós teremos mais de 1 milhão de empregos gerados em 2018 no Brasil. Perder emprego é para o Brasil do passado. O Brasil do futuro será o Brasil do emprego. Emprego digno, salário justo. Quem aposta que o Brasil não ia dar certo vai errar, porque o Brasil vai dar certo.
Portanto, proteção de direitos e geração de empregos, segurança jurídica é fundamental para atrair investimentos. Que Deus abençoe vocês, que Uruguaiana possa ser aquela cidade maravilhosa que sempre foi e assim o será. Aqui, por Uruguaiana, passa a nossa ferrovia Itararé-Uruguai. E eu quero aqui fazer a minha homenagem ao Miguel Ângelo Jorge, que é o Relações Institucionais da Rumo, que é a empresa que deverá realizar esses investimentos, que nós possamos fazer do Brasil aquele país que não fique dependendo só do transporte rodoviário, mas que possamos revitalizar a nossa malha ferroviária, e até hoje eu não entendo por que o Brasil regrediu nesse aspecto. Portanto, foi um privilégio estar com vocês, obrigado por tudo, que Deus abençoe Uruguaiana, Deus abençoe o Brasil, muito obrigado a todos. Teremos agora a palestra com o tema A Modernização das Leis do Trabalho, da modernização das leis trabalhistas, o novo sistema de relação de trabalho. Essa palestra nos será proferida pelo senhor ministro Márcio Eurico Vitral Amaro. Conferencista Márcio Eurico Vitral Amaro é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Minas Gerais, juiz do TRT da 10ª Região e do TRT da 24ª Região, onde foi eleito o primeiro presidente. Assumiu o cargo de juiz-presidente da primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá, tendo exercido o mesmo cargo em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, Dourados, Mato Grosso do Sul, a 7ª de Brasília e Aquidauana, também do Mato Grosso do Sul. Ele é conselheiro titular do Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Conosco, a palavra do senhor ministro Antônio Márcio Amaro. Boa noite a todos. É uma honra, um prazer comparecer a esta belíssima cidade de Uruguaiana, a este belíssimo prédio, sede do evento, e cumprimento a todos, todas as autoridades, empresários, trabalhadores, advogados, magistrados, e o faço na pessoa do deputado Ronaldo Nogueira. Eu, tempos atrás, fui convidado para fazer uma palestra na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E o diretor da companhia levou-me a conhecer as instalações. É uma fábrica muito moderna, muito bonita, da indústria de tabaco. E me impressionou sobremaneira, gostei de tudo que vi, máquinas muito modernas, instalações modernas, mas há um memorial muito bonito na entrada do prédio, em que há um mural feito com base numa fotografia tirada nos primórdios da empresa, lá quando ela foi fundada no Rio de Janeiro, pelo menos naquelas instalações, isso na década de 30 ou 40 do século passado. E o que me impressionou é que era uma foto muito bonita, ocupa toda uma parede. Todos os empregados da fábrica, em frente do prédio, nesta fotografia. E o que era impressionante nessa foto? A maioria, talvez 80% dos empregados, eram crianças de 10 e 11 anos de idade. Então, por que eu estou me lembrando desse episódio, desta foto? É para dizer que nós vivíamos, naquela época, até
era a primeira metade do século passado, nós vivíamos no país, e foi lembrado aqui pelo deputado Ronaldo Nogueira, era um país muito pobre. Era um país de economia fundada numa agricultura muito rudimentar, que estava dando os seus primeiros passos num processo ainda muito incipiente também e rudimentar de industrialização. Eram poucas as indústrias, o trabalho nas cidades era muito pouco, já a dificuldade do crescimento da população empurrando o povo para as cidades, e sem trabalho para todos, e tendo que ter trabalho para todos, então as crianças ali com 10, eu sou de uma geração em que os meus pais começaram a trabalhar com essa idade. E não se tinha à época nenhum sistema de proteção. O trabalhador se acidentava no trabalho, criança, adulto, se acidentava, até logo, rua. Não se falava sonhava com medicina do trabalho, com equipamentos de proteção. Então, era o trabalhador entregue à sua própria sorte. E imaginem a força negocial desse trabalhador que não tinha qualquer garantia perante o seu patrão. Não havia, vejam bem, nenhum sistema de garantia, não havia sequer a instituição de um salário mínimo. Então o empregador dizia: eu vou te pagar 50, vamos botar no dinheiro de hoje, R$50 por mês. Quer? Bem, não quer? Tenho 100 pessoas lá fora querendo. Era assim o Brasil. Isso vem a propósito de quê? Eu estou tentando justificar um momento, a criação de um sistema de proteção do trabalhador que surgiu na década de 40, com a CLT. Que fez o quê? Criou o direito do trabalho? Não. O direito do trabalho nasceu lá no século XIX, surgiu lá na Inglaterra com a luta dos trabalhadores. Nós sabemos de tudo isso. No Brasil, tomou força com a vinda dos imigrantes. Os italianos chegaram, os alemães vieram, e aqui, sobretudo no Rio Grande do Sul, a maioria da população descende dessa gente, que veio, entrou num navio sem saber sequer, muitas vezes, para onde ia. Esse navio vai para a América. A pessoa, como eu conheci, descendentes de imigrantes que vieram com 14, 15 anos, entravam no navio sem saber que a América era aquela. A América tanto podia parar nos Estados Unidos, como podia parar, como muita gente parou aqui na Bacia do Prata. Não é? Então, era necessário, sim, a criação de uma legislação que conferisse uma maior proteção ao trabalhador, ou um mínimo de proteção. E é curioso, essa legislação envelheceu? Sim, a lei também envelhece. Apesar de ser contraditório, que mesmo com a modernização do país, e o país mudou, o país já não é o mesmo daquela primeira metade do século passado. Hoje nós temos um sistema industrial evoluidíssimo, somos a nona, ainda com toda a crise, a nona economia do mundo. O Brasil é outro. Mas contraditoriamente, ainda temos situações de descompasso no que diz respeito a essa proteção. De vez em quando vemos no jornal, e não é mentira, nós ainda temos em alguns rincões do Brasil
trabalho escravo. E a gente enfrenta isso no tribunal muitas vezes. Ou seja, essa nova lei, 13.467, que veio, segundo o deputado, e acreditamos nisso também, para modernizar as relações de trabalho no Brasil. Foi dito pelo deputado, é uma obra incompleta, é obra humana, portanto, contém imperfeições, mas ainda não basta. Ela não tocou, por exemplo, no aspecto do custo do trabalhador com contrato formal para o empregador. O empregado, nós sabemos, ele é muito caro para o empregador. E é por isso que até aqui nós temos, foi lembrado, eu não em percentual exatos, mas o quê? 30%, 40% de empregados com contratos formais. Ou seja, mesmo a CLT, que foi e é ainda um instrumento de proteção, não contempla todos os trabalhadores. Então, ela falhou nesse sentido. Ela falhou em não estender essa proteção. E por quê que ela não estendeu? E aqui a gente toca no cerne de um ponto muito controvertido. Porque a formalização passou a ser muito cara para o empregado. Então, se o empregador puder contar com o trabalho de um trabalhador informal, ele vai fazê-lo. Pois bem, o custo do trabalhador, o custo da formalização, são questões ainda pendentes. É preciso aperfeiçoar a lei para que ela venha a contemplar também esses pontos. Ela representa, sim, uma modernização, representa. O Brasil, do que diz respeito ao direito do trabalho, adotou um sistema de pluralismo normativo. Ao mesmo tempo que tem a lei, ele sempre adotou as normas coletivas também como fonte do direito do trabalho. A Convenção Coletiva de Trabalho e o Acordo Coletivo de Trabalho, que se diferem um do outro, porque enquanto a Convenção abrange sindicatos de um lado e do outro, no caso do acordo coletivo, que é mais restrito, é o sindicato de trabalhadores, um ou mais, com uma ou mais empresas. Mas o que as partes convencionam, o que as partes ajustam em termos coletivos, sempre foi fonte do direito e sempre vigorou no Brasil. Então, essa discussão, e eu vou tocar no ponto central da minha modestíssima participação, é o que se diz e se tornou, foi o que mais chamou atenção nessa reforma, é a da prevalência do negociado sobre o legislado. Essa discussão é antiga. O que vale mais, a lei ou aquilo que as próprias partes convencionam e ajustam entre si, através dos seus sindicatos? Ou através dos sindicatos de trabalhadores e a empresa, no caso do Acordo Coletivo de Trabalho. O que fez agora a nova lei, a 13.467, foi preconizar uma maior força das negociações coletivas. E isso é bom. Isso é bom para o direito do trabalho, isso é bom para o trabalhador, é bom para o empregador. Na verdade,
São essas as partes interessadas, é o trabalhador, é o patrão, que sabem melhor do que qualquer juiz o que lhes convém. E aqui eu me permito até uma autocrítica, estou há 31 anos na magistratura do trabalho. Muitas vezes, e esse é um vício do Estado brasileiro, que é se intrometer demais nas relações privadas, não é só em matéria trabalhista. Nós não nos livramos do Estado. Aliás, o Estado gosta muito de nos cobrar impostos, nos cobrar taxas, e ele sempre oferece muito pouco, a verdade é essa. Mas o Estado, e o Estado juiz também, ou seja, a judicatura, e no caso a Justiça do Trabalho, sempre se arvorou esse poder de querer saber mais do que as partes. Foi dado um exemplo aqui pelo deputado Ronaldo Nogueira, da categoria na terra dele, Carazinho, em que optou por uma vantagem que dizia respeito a cumprir a jornada de 44 horas apenas nos 5 dias úteis da semana, de segunda a sexta, e que isso não foi convalidado pela Justiça. Ou seja, é claro, não há má intenção, e nunca houve, penso eu, do Estado juiz decidir de algum modo em relação a direito dos trabalhadores, mas havia uma intromissão excessiva até aqui. Porque, embora tenha havido sempre essa discussão do que prevalece, se é o negociado, se é o que está na lei, agora parece-me que ficou claro que o legislador optou pela prevalência do negociado. Foi muito bem lembrado também pelo deputado, aliás, é muito difícil falar depois do deputado Ronaldo Nogueira, porque além dele esgotar o assunto, ele faz com muito brilho e com muita cuidade. Então, muito do que eu teria a dizer foi por ele já aqui mencionado, com muito acerto. Mas ele lembrou que há direitos na nova lei, sim, são disponíveis, podem ser objeto dessas negociações coletivas. Em outras palavras, as partes podem decidir sobre o que é melhor para elas. Está no artigo 611-A da CLT, que foi introduzido pela Lei 13.467, que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre, e aqui alinha a lei, aqueles direitos sobre os quais é possível a negociação coletiva. Banco de horas anual, intervalo intrajornada, ou seja, o intervalo de almoço, que sempre foi pedra de toque da vigilância do Ministério do Trabalho e matéria muito cara, essa do repouso, também para a Justiça do Trabalho. É um mínimo de 1 hora, como previsto na lei, e ainda que o trabalhador preferisse almoçar no próprio local de trabalho em 30 minutos, para sair 30 minutos mais cedo, esse ajuste não era permitido.
Agora sim, se pode negociar esse intervalo chamado intervalo intrajornada. Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado. Isso também pode ser objeto de acordo ou convenção coletiva. Teletrabalho. Teletrabalho, o trabalho prestado à distância, é uma novidade, vem sendo adotada, vinha já sendo adotada, independentemente da lei. Eu não sei nas empresas privadas, mas no serviço público isso já é comum há algum tempo. Nós temos servidores lá no Tribunal Superior do Trabalho, alguns moram até no exterior. Em face da natureza do trabalho, é possível ser prestado de casa, não é? Hoje mesmo eu trabalhei aqui, estou longe de Brasília, longe do meu gabinete, mas eu acessei o meu gabinete e trabalhei num processo pelo meu celular. Nós estamos vivendo o que chamam hoje de quarta revolução industrial. Quer dizer, as próprias relações de trabalho já exigem uma legislação também mais dinâmica e que contemple essas novas modalidades de prestação de trabalho. O teletrabalho é um deles. Isso pode ser negociado. Discute-se se no teletrabalho é possível um controle de jornada ou o controle das condições de trabalho. É uma matéria muito complexa e eu tenho me debruçado sobre o tema, mas não vou entrar em maiores considerações, ele é permitido desde que por norma coletiva. Vejam que estamos falando sempre da prevalência do negociado sobre o legislado, mas em termos coletivos. Aqui entra necessariamente o sindicato. Registro de jornada de trabalho. Pela lei, que até novembro vigorou, o empregado com mais de 10 empregados tinha que manter um registro de jornada, pena de ser autuado pelo Ministério do Trabalho, pena de ter a jornada que não fosse comprovada, desconsiderada como limite, condenação em horas extras. É um dos temas muito recorrentes na Justiça do Trabalho. Troca do dia de feriado. É muito comum, o feriado cai na quinta, então vamos jogar, o feriado cai na quinta, vamos jogar para sexta-feira. Isso não era permitido por negociação coletiva, e agora sim. E vários outros direitos que a lei alinha, está no artigo 611-A, passíveis de negociação coletiva, participação nos lucros das empresas. Mas e aqui é importante que se diga, a lei não alterou em nada, por exemplo, o artigo 9º da CLT, que diz que são nulos de pleno direito quaisquer medidas tendentes a desvirtuar, fraudar ou impedir a aplicação das normas trabalhistas. Esse dispositivo está incólume na CLT. Então, num primeiro momento, quando surgiu a lei e se discutiu, é claro que nem todos são especialistas, não tem que ser. Muita gente disse, poxa, agora sim, o empregador não precisa nem pagar mais salário, mudou a lei trabalhista. Agora pode trabalhar
o dia todo, não precisa ter descanso. E não é assim. Tanto que no artigo 611b, a nova lei alinhou aquelas matérias em que, ou em relação às quais não pode haver negociação. Diz a lei que constituem objeto ilícito contra a lei, convenção coletiva ou acordo de trabalho que preconizem a supressão ou a redução dos seguintes direitos. E aí vem a FGTS, já foi mencionado aqui também pelo deputado, o salário mínimo, o valor nominal do 13º salário. Tudo isso permanece e não pode ser objeto de negociação coletiva. O salário família, repouso semanal remunerado, são conquistas históricas dos trabalhadores e, quando não, direitos outorgados lá, nos primórdios do direito do trabalho e depois reunidos na CLT, e que são também intocáveis, mesmo na negociação coletiva. Férias, número de férias. A nossa legislação prevê férias de 30 dias. O que se admite hoje é a partição dessas férias, o que não se admitia também por negociação. Hoje é possível, desde que até em 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 15 dias. Então, o que houve de modernização na nova legislação? A meu ver, é um comprometimento maior das partes no processo de negociação. E sem que, claro, sempre será passível de apreciação pela justiça qualquer negociação, qualquer medida tomada em âmbito ainda que coletivo. Nós estamos, como eu disse, nós estamos sujeitos à fiscalização em todos os setores da nossa vida, não é? Nós temos que declarar o imposto de renda e pagar o imposto de renda na época própria, porque senão teremos problema com a Receita Federal. Nós temos que obedecer às leis de trânsito. Qualquer cidadão tem uma gama de compromissos e de obrigações para com o Estado, e não é diferente no que diz respeito às relações de trabalho. Mas, de fato, a Justiça do Trabalho não terá esse poder de ingerência tão forte quanto tinha até aqui. A vontade das partes coletivas será, a partir de agora, mais respeitado. É um ponto de modernização. É deixar de lado a proteção excessiva que não a justiça, mas que a lei conferia às relações de trabalho. A proteção do trabalhador, ela deve continuar existindo, como eu ressaltei no início. Nós temos uma economia moderna, nós temos um Brasil moderno, mas ainda temos trabalho escravo. É uma dicotomia, é uma contradição que tem que ser solucionada. E é solucionada pela lei, claro. Tem que ser solucionada pela lei. Mas, e por que essa tutela? Ela era necessária
porque nós sabemos que o direito do trabalho surgiu diante da necessidade de se conferir uma maior proteção. Se eram aquelas crianças, se eram aqueles adultos, se eram aquelas pessoas que não tinham nenhuma proteção frente ao seu empregador, com o direito do trabalho passou-se a conferir uma proteção a esses trabalhadores. E como que se deu essa proteção? Isso já está lá em Aristóteles, só se consegue efetivamente conferir uma igualdade às partes se partes diferentes forem tratadas desigualmente. Então, o que fez o direito do trabalho? Ele conferiu uma superioridade jurídica ao trabalhador para compensar aquela inferioridade econômica. Tentou fazer com que essa balança se equilibrasse um pouco. Quem precisa de mais proteção no plano individual? É claro que é o trabalhador, porque ele, individualmente, tem condições de negociar com o seu empregador de igual para igual. No plano coletivo é diferente, e o Supremo vem de decidir nesse sentido. Há 2 anos atrás, o Supremo julgou um caso da relatoria do ministro Barroso, uma matéria trabalhista, que deu um norte nessa questão da vontade coletiva. Era um caso de adesão do empregado a um plano de demissão incentivada, né, em que o empregado recebeu aquilo que foi ajustado, com assistência do seu sindicato, que aquela adesão foi com assistência do sindicato, e depois ele foi à Justiça do Trabalho e reclamou: olha, embora tendo recebido aquilo que recebi, eu acho que eu ainda tenho direito a isso, aquilo e mais aquilo outro. E acabou sendo contemplado pela decisão da Justiça do Trabalho. E vem o Supremo e diz: não, no plano individual, há sim uma assimetria de forças entre o empregado e o seu empregador. Mas no plano coletivo, não. O sindicato assistido, o empregado assistido por seu sindicato tem a mesma força que o empregador no plano coletivo. Então, ele reformou aquela decisão da Justiça do Trabalho e prevaleceu aquilo que tinha sido ajustado pelo empregado com a assistência do seu sindicato. Isso foi um norte para a Justiça do Trabalho, isso mesmo antes da reforma, antes da lei nova. Por quê? E aqui eu nunca me furto a uma autocrítica, embora só possa fazê-lo por mim próprio, mas eu reconheço que a Justiça do Trabalho muitas vezes pecou pelo excesso nessa tutela que ela devia de fato prestar ao trabalhador. E pecou exatamente onde? Empregado, mesmo o autoempregado. Eu vi esses dias uma ação lá no Tribunal Superior do Trabalho, em que autoempregado de uma multinacional ajustou só de indenização pela rescisão do contrato uma verba de 3 milhões de reais. Independentemente de fundo de garantia, de aviso prévio, recebeu tudo o que tinha direito, era um salário de 150 mil reais mensal. E me chamou a atenção que entre uma das cláusulas do ajuste previa a manutenção do plano de saúde mantido pela empresa por mais 3 anos, detalhe, com atendimento médico em Boston, nos Estados Unidos, para ele e para a família. Ou seja,
esse empregado precisa da proteção do Estado? Um trabalhador que tem esse poder negocial de conseguir 3 milhões de reais numa indenização rescisória, de manter um plano de saúde por mais 3 anos com atendimento médico em Boston, mas ele ainda assim ajuizou uma reclamação na Justiça do Trabalho. E, sinal dos tempos, ele não ganhou essa ação. Mas num passado recente era bem provável que ele viesse a sair vitorioso nesse tipo de ação. Ou seja, o mundo mudou, o Brasil mudou, o Brasil deu um salto nos últimos 70 anos, incomensurável. Nós saímos daquela posição de país essencialmente agrícola para sermos a 9ª economia do mundo, um país altamente industrializado, um país que produz bens, uma produção de bens de consumo, uma balança comercial altamente favorável. Então, é necessário, de fato, que haja modernização da legislação. É pouco. É um dos caminhos, é a modernização da legislação trabalhista. É claro, não me diz respeito, e eu não estou aqui para falar disso, mas nós precisamos. Nós precisamos também de uma reforma tributária. Eu acho até que uma reforma pontual é boa, sim, mas ela funcionaria melhor se viesse também atrelada a uma reforma política, a uma reforma tributária. Chegamos num ponto, depois de todo esse desenvolvimento, nós teremos eleições agora em novembro e não podemos apontar com clareza nem os polos dissonantes que compõem uma disputa dessa natureza. Nós não temos clareza sobre o que será o país a partir de 1º de janeiro, quem nos governará. É claro que uma eleição não permite esse tipo de exercício divinatório. É claro, é uma disputa, mas a gente teria que ter o mínimo de segurança, e nós não temos. Então é preciso que se faça uma reforma política, é preciso que se faça uma reforma fiscal, tributária. Não é? A carga tributária sobre o brasileiro, que é imensa, não é? O custo do trabalhador para as empresas, o custo em termos de contribuições, de impostos que se paga sobre o trabalho. Não é? Então, tudo isso há de ser feito. Mas é já um caminho que, como também lembrado pelo deputado, obra humana com suas imperfeições, ainda muita novidade, são mais de 100 alterações na CLT. Não é? Nós mesmos que estamos debruçados sobre isso no dia a dia, temos dúvidas infindáveis sobre a aplicação da norma, porque agora no Tribunal Superior do Trabalho nos vimos a partir da promulgação da lei, e agora? Como vamos aplicar? E a primeira preocupação do juiz quando surge uma lei nova é no que diz respeito à sua aplicação no tempo, é o chamado direito intertemporal. Essa norma se aplica já agora, ela tem aplicação imediata, ela se aplica em que casos? E são questões ainda pendentes. O que fez o Tribunal Superior do Trabalho? Bom, cobrado, claro,
a comunidade jurídica, advogados, os próprios jurisdicionados, juízes das instâncias ordinárias. Está aqui a doutora Laura, que não me deixa mentir, com as dificuldades na aplicação da nova lei. Então, o que fez o Tribunal Superior do Trabalho? Ora, nós não podemos regulamentar a lei está aí, e está aí para ser aplicada. O juiz tem que aplicar a lei vigente. Ele tem que aplicar a lei. Mas e o momento de eficácia dessa lei? Como que nós vamos aplicar? Então, no que diz respeito ao direito material, que são aqueles direitos de cada um, sobre aplicação de normas de direito mesmo, que contempla o direito de cada um dentro da relação de trabalho, o tribunal diz: sobre isso nós não podemos decidir. Aliás, nós podemos baixar aqui uma resolução de cunho meramente informativo, porque também não podemos obrigar. Não é um processo, nós não temos o poder de regulamentar a lei, nós não temos o poder de modificar a lei, isso é com o Congresso, isso é com o Poder Legislativo, e nós temos que aplicá-la. O natural é que a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais, venham consolidando o entendimento sobre cada uma dessas matérias. E é isso que o tribunal resolveu fazer. Ou seja, esperar uma evolução natural da interpretação da lei. O juiz vai julgar um caso em que aplica a lei, lá no primeiro grau de jurisdição. Daquela decisão, evidentemente, caberá recurso em que o Tribunal Regional também se pronunciará. Em alguns casos, esse processo chegará para o Tribunal Superior do Trabalho, que também se pronunciará em grau recursal. Ou seja, demora um pouco para que o entendimento sobre a aplicação de cada um dos dispositivos fique clara, ou tenha a sua aplicação mais clara para todos os operadores. O que fez o TST foi no que diz respeito ao direito processual, e com vistas a essa aplicação intertemporal do direito, baixou uma resolução que evidentemente não obriga, mas que serviu e serve de orientação para a comunidade jurídica. É assim que o Tribunal Superior do Trabalho está pensando em matéria de direito processual. Essa resolução tomou o número 221, foi publicada agora, no dia 21 de junho. Ela dispõe sobre as novas normas da CLT, mas com aplicação no processo do trabalho, ou seja, só no que diz respeito ao direito processual. Como vamos fazer com o processo? Então, diz o Tribunal Superior do Trabalho: aplicação das normas processuais previstas na CLT, alteradas pela Lei 13.467, com eficácia a partir de 11 de novembro de 2017, que é a partir da data em que ela entrou em vigor, é imediata. Ou seja, a aplicação da lei é imediata. Porque muito se discutiu no início, ainda mesmo antes, que a lei teve um prazo grande de vacância até que entrasse em vigor. Muito se discutiu, essa lei se aplica aos processos em curso? Ela se aplica aos contratos em curso? Ou ela só se aplica
só se aplicará daqui para frente. Tudo isso foi uma discussão muito intensa, não é? Então o TST disse, olha, a aplicação é imediata, ela se aplica agora, sem atingir, no entanto, situações pretéritas, iniciadas ou consolidadas sob a égide da lei revogada. Ou seja, aquilo que já acabou sob a regência da lei antiga, acabado está. A lei nova não tem o condão de recuperar a discussão sobre esses processos. E isso o tribunal fez baseado num princípio muito caro ao direito, que é o da irretroatividade das leis. A lei não retroage em regra para atingir situações pretéritas. Sempre que se fala em direito intertemporal, é preciso ter em mente uma disposição da Constituição, e todas as constituições modernas prevêem o respeito ao ato jurídico perfeito, que é aquele que se consolidou sob a égide da lei antiga, o direito adquirido, que é aquele que a pessoa obteve já também pela lei antiga, e a coisa julgada, que é aquela decisão que já não comporta recurso. Quando há uma decisão da qual já não cabe recurso, então diz, há coisa julgada. Respeitado esse princípio, que o Tribunal Superior do Trabalho elaborou essa resolução 221. Então, prescrição intercorrente, que é um tema que é da lei nova. Prescrição, nós sabemos, é quando a lesão do direito convalesce, quando o titular daquele direito não exercita o seu direito de ação, né? Nós temos na prescrição trabalhista, empregado contrato findo, ele tem até 2 anos para reclamar perante a Justiça do Trabalho sobre os últimos 5 anos do contrato. Então, é a prescrição quinquenal que nós chamamos. E não existia no processo do trabalho, já existia no processo comum, a chamada prescrição intercorrente, que ocorre na execução do processo, quando já julgado, vai se proceder à execução, discutir bens do devedor para pagar o credor, que é o trabalhador. Isso não existia no processo do trabalho e agora passou a existir. Se na execução o trabalhador, a execução pode ser iniciada de ofício ou movimentada pelo credor, que no caso é o empregado. Então, aqui diz que ocorre prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. E no parágrafo 1º do artigo, isso está no artigo 11A, que é o que trata da prescrição. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Então, a partir do descumprimento dessa determinação, hoje não há mais um impulso de ofício. Se o empregado não movimenta o processo, prescreve e ele não terá mais o direito de movimentar o processo. É um tema. O que diz então o TST? Isso só se aplica a partir da lei nova, porque antes não existia. E o sentido da aplicação desse princípio da irretroatividade das leis é, sobretudo, de não causar surpresa para o jurisdicionado. Então, é a partir da lei nova que se aplica e do descumprimento dessa
determinação para que se dê impulso à execução, que se conta a prescrição no prazo de 2 anos intercorrente. E assim, artigo 789 da CLT, ele fixa custo, já existia, custo a 0,2%, era o que havia no processo do trabalho. Aí diz a nova lei, observado o mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios da Previdência, em todas as decisões que fixem custas do processo, também a partir da entrada em vigor da lei nova. Honorários periciais. O que acontecia até aqui no processo do trabalho? Na instrução, há necessidade de uma prova pericial. Então, o juiz nomeava um perito e apurar uma insalubridade, ou seja o que for, enfim, sempre que havia necessidade de uma prova técnica, perícia médica ou perícia contábil, dependendo da hipótese. Se a empresa saísse vencida, sucumbisse naquela matéria objeto da perícia, ela deveria pagar os honorários do perito. O empregado não. Então, quem arcava com os custos dessa perícia, ainda que sucumbente o empregado, era a União. Isso, a lei não falava nada disso, por construção também jurisprudencial. Os tribunais vieram entendendo assim. Bom, o perito trabalhou, o empregado perdeu, o perito não pode ficar sem receber os seus honorários. Então, quem vai pagar? A viúva. A União, que paga tudo. Agora não. Agora, a lei dizia que o empregado não pagaria, que pagaria salvo se beneficiário. Agora ainda que beneficiário da justiça gratuita, o ônus dos honorários do perito é da parte sucumbente, é daquele que perde a ação. A União só arcará com os honorários no lugar do empregado se ele não tiver outros meios ou crédito de outros processos para arcar com essa despesa. Isso também, e eu estou falando aqui, aproveitando para tratar um pouco da questão de processo, mas no que diz respeito, friso, ao direito intertemporal. Isso também é a partir da lei. Honorários advocatícios, aqui também se falou e se fala muito, e todo mundo tratou disso. Agora, o empregado, se perder, vai pagar os honorários do advogado da parte contrária. Até aqui não havia honorários sucumbenciais no processo do trabalho. E agora é matéria, e eu friso, claro, sempre que sai uma lei nova, uma das primeiras preocupações do juiz é no que diz respeito ao direito intertemporal. Isso se aplica quando, a partir de quando, já agora. Outra grande preocupação do juiz e de todo juiz é no que diz respeito à constitucionalidade da norma. Essa norma é constitucional? Está de acordo com a Constituição? Então, já houve em relação a essa questão dos honorários de sucumbência, e há várias ações no Supremo Tribunal Federal, ajuizadas por entidades de classe, por sindicato, Ministério Público, arguindo a inconstitucionalidade desse dispositivo, que atribui também ao empregado o dever de responder pelos honorários do advogado do empregador.
Então é uma matéria que será ainda discutida no Supremo Tribunal Federal. Mas hoje o que nós temos é isso. E a criação, nós tínhamos, e é forçoso reconhecer, na Justiça do Trabalho, e todos que são empregadores sabem disso, aquelas reclamações aventurescas. Bom, eu vou pedir tudo para ver se me sobra alguma coisa aí no final. Não é? E talvez seja pesado usar o termo indústria em torno disso, não é? Mas o empregado nunca pleiteava apenas aquilo. Claro, ninguém tem certeza do que tem direito nem do que vai receber, mas uma certa parcimônia, uma certa moderação na pretensão, não é? E era comum que muitos advogados, me desculpem os advogados presentes, não, de empregados de sindicatos, vamos botar mais isso aqui também, quem sabe não cola lá e tal. Tá, né? Muita venda, o que se convencionou chamar de aventura nas postulações. Né? Isso agora, num primeiro momento, não sei se perdurará, foi de certo modo refreado. Há notícias, talvez por cautela, de uma diminuição, se não no número de reclamações ajuizadas, pelo menos no número de pleitos formulados em cada reclamação. A gente brincava no jargão da Justiça que a inicial tem pedidos que vão de A a Z. Agora, os advogados, ou o trabalhador, aquele que vai reclamar, terá que ter um pouco mais de cuidado, porque se ele for sucumbente, ainda que parcialmente, pelo que está na lei, ele deverá responder pelos honorários do advogado da parte contrária. E ainda uma inovação, no artigo 793-A, responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamante, reclamado ou interveniente. Isso serve para todo mundo. Litigante de má-fé, isso já está lá na lei antiga, desde o Código de Processo Civil de 39. É quem deduz pretensão infundada, altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir fins ilegais. Agora, no processo do trabalho, não havia previsão de uma cominação de indenização por perdas e danos. Isso também, evidentemente, até para evitar aquela surpresa de que eu disse, é a partir da lei nova, nas ações ajuizadas a partir da lei nova. O artigo 793-C, parágrafo 2º e 3º, diz aqui o parágrafo 2º: quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios da Previdência. E o valor da indenização será fixado pelo juízo, ou caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Também nas ações ajuizadas a partir da Lei 13.467. E outros temas de processo que a lei nova alterou,
questão de competência territorial, onde que o empregado deve ajuizar a reclamação, no lugar em que ele trabalhou, no lugar que ele mora, no lugar da contratação. Então, aí agora já se aplica de imediato, porque essa questão diz respeito ao ajuizamento da ação. Então, é o momento do ajuizamento. Como diz respeito às ações que serão ajuizadas a partir de aqui, a aplicação, é claro, é imediata. Até aqui, a lei dizia que o preposto do empregador tinha que ser necessariamente empregado da empresa. E se comparecesse à audiência no processo na Justiça do Trabalho um preposto que não fosse empregado da empresa, o juiz não considerava como presente o empregador e decretava a sua revelia. Agora, diz a lei, o preposto não precisa ser empregado do reclamado. Não sei se isso é bom, se é ruim, é um risco, de todo modo, o empregador confiar em quem não seja, se não seu empregado, quem não tenha conhecimento dos fatos, porque o preposto comparece em juízo representando, como se fosse o alter ego do empregador. E as suas declarações em juízo comprometem o empregador. Então, se ele faz ali, aí eu digo, eu não sei do que se trata, ele está confessando, por presunção, a veracidade daquilo que foi alegado pelo empregado. Então, ainda que não precise ser empregado, é conveniente que o seja, ou que, não o sendo, tenha pleno conhecimento dos fatos que são tratados naquela reclamação. Aqui também, é claro, já a partir de agora, porque isso se dá nas audiências em que é feita a instrução do processo. A partir da vigência da lei, a iniciativa do juiz na execução, que é a chamada execução impulsionada de ofício pelo juiz, as partes não precisam, ou o empregado, o credor não precisa fazer nada, agora diz a lei, a execução é de iniciativa do juiz na execução, a iniciativa do juiz ficará limitada aos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Porque há um pormenor no processo do trabalho que só existe também no processo do trabalho, com a dimensão que tem, e ainda hoje, que isso é lá dos primórdios da legislação trabalhista, que é o chamado ius postulandi. A rigor, as partes não precisam de advogado para litigarem na Justiça do Trabalho. O empregado pode comparecer sozinho. É claro que ninguém na Justiça hoje em dia gosta muito dessa prerrogativa, mas até há pouco havia um setor de atermação das reclamações em toda a vara do trabalho, nas antigas juntas de conciliação e julgamento, mas hoje, ainda assim, se o empregado comparecer sozinho, deve ter algum servidor ali na vara do trabalho que faça a termação colhe os dados e faça a termação da reclamação. Assim como o empregador pode também comparecer sozinho, independentemente da presença de advogado. O que é um risco, porque ele terá que fazer
terá um prazo para elaborar a sua defesa e cá entre nós, quem não é bacharel, quem não tem conhecimento da matéria, vai fazer uma defesa tecnicamente correta. Eu sou antigo na magistratura e fui juiz no Mato Grosso, Cuiabá, no interior do Mato Grosso, em Goiás. E naquela época, as distâncias muito longas e a justiça ainda era muito pequena. Então havia poucas juntas de conciliação e julgamento, que é como se chamava as varas do trabalho. E às vezes vinham as partes de uma distância, eu me lembro em Cuiabá, por exemplo, as partes vinham de Alta Floresta, que fica a 800 quilômetros de distância, na época estrada de terra, e comparecia de um lado empregado, de outro empregador, até sem os advogados. Então, quer dizer, o trabalho do juiz em decifrar aquela pretensão, em decifrar aquela defesa, e muitas vezes sem poder, claro, porque o dever de imparcialidade impede que o juiz ali colabore com uma das partes, mas muitas vezes dava vontade, claro, intimamente, de dizer para o empregador, não, contrate logo, vou dar 5 minutos para o senhor contratar um advogado, porque mesmo sem dever, o senhor vai pagar tudo que está sendo pedido, ou mesmo o empregado, muitas vezes, sem saber deduzir direito a sua pretensão. Isso prevalece na nossa lei. É claro que não é mais utilizado. Hoje nós temos, além de uma gama de varas, né? Todos os estados, hoje, todos os grandes municípios, e abrangência muito grande. Eu creio que, por exemplo, o Rio Grande do Sul, antigamente, onde não havia vara e não estivesse abrangido pela jurisdição trabalhista, era o juiz de direito que exercia a jurisdição trabalhista. Hoje, eu creio que na Justiça do Trabalho não há mais juiz de direito exercendo jurisdição trabalhista, ou seja, todo o território nacional está contemplado pela jurisdição trabalhista. Mas é a partir da vigência da lei, ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho teve o cuidado de elaborar essa resolução, que eu repito, não tem cunho obrigatório. Resolução do Tribunal Superior do Trabalho é administrativa, não obriga, mas, seja como for, e pelo que temos ouvido, orientou a comunidade jurídica sobre a aplicação da nova lei. Há um outro ponto que eu gostaria de destacar. Claro, eu não posso falar de toda a lei, ficaria aqui, teríamos que fazer um seminário que durasse aqui uns 5, 6 dias para que pudéssemos abordar todos os pontos controvertidos. Mas um que constitui inovação diz respeito à capacidade individual de negociação. Aqui, embora tudo aquilo que eu disse só se permita em negociação coletiva, banco de horas, de intervalo, jornada, fixação de controle da jornada, há uma ressalva que está no parágrafo 1º do artigo 444. O que diz? Vejam bem, o artigo 444, que também permaneceu incólume na CLT, com a nova lei. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Essa norma permanece incólume. Mas a lei nova inseriu nesse dispositivo um parágrafo único,
dizendo que essa livre estipulação é com a mesma eficácia de legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, prevalece no caso do empregado, portador de diploma de curso superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios da Previdência Social. Aqui sim, uma grande inovação. Até aqui, como eu dei o exemplo do autoempregado que negociou até plano de saúde no exterior, a lei entendeu que há empregados que não precisam dessa proteção que se reconhece ou que se reconhece devida ao trabalhador, e no plano coletivo. Aqui, individualmente, esse tipo de empregado pode negociar com a empresa, sozinho. Ou seja, a norma coletiva, a prevalência sobre o legislado, prevalece naqueles casos já mencionados, em relação ao trabalhador que efetivamente esteja assistido pelas entidades sindicais e que necessita dessa proteção. Aqui, por ficção legal, eu não sei se é pouco, se é muito, isso aqui vai dar o quê? 11 mil e alguma coisa de salário. A partir daí, e tratando-se de empregado que tenha diploma de curso superior, esse é livre para negociar individualmente com seu empregador. Não sei se é pouco, se é muito, se está certo, se está errado, isso é o que o tempo dirá, não é? O certo é que muitas daquelas ações, e a gente vê demais, e via demais até aqui, desses autoempregados com poder negocial, muitas vezes até superior ao do próprio empregador, empregado com uma qualificação muito alta, e empregados, e vê muito isso em bancos, claro que são exceções dentro de uma estrutura também empresarial, mas empregados que recebem luvas milionárias para mudar de emprego. Quer dizer, se tu sabe o que faz, ele sabe o que negocia. Então a lei criou essa ficção considerou, tem diploma de curso superior e ganha mais de R$11.500 por mês, esse tem poder negocial. Em suma, não me cabe, como juiz, fazer juízo de valor sobre a lei. É boa, é ruim? Sou juiz, tenho que aplicar a lei, guardadas essas dificuldades de cunho intertemporal e de constitucionalidade, sabendo que muitas dessas matérias desaguarão no Supremo Tribunal Federal, mas acho que sim, a lei pode ser considerada um avanço em muitos aspectos, e cabe-nos torcer para que ela seja corretamente aplicada, para que ela de fato traga um alento para os brasileiros no sentido de reinserir no mercado de trabalho eu pensava que eram 14 milhões de desempregados, mas segundo o deputado, que tem esses dados mais
atualizados, não são mais de 20 milhões. E sem contar aqueles, e hoje há um fenômeno interessante no Brasil, segundo estudos, daqueles jovens que não só não conseguiram ainda ingressar no mercado de trabalho, como desistiram de fazê-lo. Já não tem esperança sequer de conseguir um emprego. E a gente vê isso pelas ruas, a multidão não só de desempregados, mas de jovens que já nem tentam encontrar um trabalho porque o trabalho está difícil. Então resta nos torcer como cidadãos, e aqui não é o juiz que fala, o juiz não tem que fazer juízo de valor sobre a qualidade da lei, é boa, é ruim, e isso também só o tempo dirá, mas cumpre-nos torcer para que a lei consiga fazer a reinserção ou inserção de todo esse povo que está sem trabalho no mercado de trabalho. É preferível até uma lei ruim, com todo mundo trabalhando, do que uma lei muito boa que não permita com que as pessoas tenham trabalho para sobreviver. Eu peço escusas se porventura não conseguir expressar com a clareza necessária os pontos aqui abordados. Agradeço mais uma vez a acolhida muito generosa e apresento ainda minhas desculpas se porventura não conseguir corresponder às expectativas da plateia. Agradeço mais uma vez a acolhida, agradeço a atenção de todos e aqui e no Tribunal Superior do Trabalho estarei sempre à disposição. Acho importante que o juiz, de algum modo, se aproxime do jurisdicionado. Não é uma missão política essa, mas é uma missão talvez de política judiciária. É preciso que conheçamos também os jurisdicionados e as necessidades de todos os jurisdicionados. Isso me levou, nesses 31 anos de carreira, a procurar me inteirar de todas as atividades. Eu disse isso ontem num evento de que participei, que cheguei ao Tribunal Superior do Trabalho, vindo de Mato Grosso do Sul, que não tem mar, né? E sempre atuei no Centro-Oeste. Na primeira semana, me deparei com 2 processos de portuários, uma matéria muito complexa, não é? Que tem diferenças do trabalhador comum ao portuário avulso, o trabalhador de porto privativo, de porto... Então, eu tive que visitar, fui ao Porto de Santos, fui ao Porto de Paranaguá, para entender aquele mecanismo e poder julgar com tranquilidade. Então, eu faço questão de estar sempre presente, sempre que convidado e sempre que precisarem da minha presença, aqui estarei. Muitíssimo obrigado pela atenção.